lá, terminando o item 1, faltam mais 4. Esses 4, sobre o sacramento da unção dos enfermos, nós vamos fazê-los hoje. São 12 parágrafos do Catecismo, do 514 ao 525. Os assuntos: quem é que administra e quem é que recebe esse sacramento? Caso de doenças graves, como que é celebrado esse sacramento? Quais são os seus efeitos? Por que é útil receber a unção dos enfermos? E o viático. Uma breve explicação também a esse respeito. Vamos lá? A começar pelo parágrafo 1514. Leia aí. É o item 2. Quem recebe e quem administra este sacramento? Em caso de doença grave, também é um assunto aqui. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se um enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo este sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Veja aí, meu irmão e minha irmã, que antes se tinha aquele conceito, né, de extrema unção, como nós vimos no encontro anterior, em que só aos agonizantes era permitido ministrar esse sacramento. Mas não, a unção dos enfermos pode ser para a pessoa que até esteja, digamos, como nós vimos aqui, com uma relativa boa saúde, se assim podemos dizer, mas vai passar por uma cirurgia de alto risco, em que se, por exemplo, tem até anestesia geral, mesmo que não tenha, mas... Então, é uma cirurgia, é uma questão delicada. Você pode pedir, é de iniciativa da pessoa, porque às vezes vai se oferecer para o doente, né, para o enfermo, para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia, a unção dos enfermos, e a pessoa, não vou morrer, não quero não. Ainda com aquele antigo, aquele velho conceito de que a unção dos enfermos é extrema unção, ou seja, para quem vai morrer. Não, você mesmo vai ter essa iniciativa de pedir esse sacramento. É uma ótima iniciativa. Então, pode-se receber esse sacramento várias vezes, sempre que é uma doença que tem um determinado risco, então a pessoa pode pedir. Se recobrar a saúde, ótimo, louvado seja Deus. Mas, de novo, com a mesma enfermidade, se acontecer de ela voltar, ou de ir piorando aos poucos, você pode pedir mais vezes. E até pessoas de idade avançada, que o organismo vai se debilitando. Não fique esperando, isso é bom a gente já ter, né, um consenso na própria família.
Não precisa ninguém ficar em me insistindo para eu receber a unção dos enfermos. Não, eu mesmo vou pedir, eu mesmo quero, eu mesmo faço questão desse sacramento. É uma coisa de Deus, para que eu vou recusar, não é? Então que fique bem claro, né, que quem recebe esse sacramento são as pessoas que estejam nessas condições bem esclarecidas aqui nesses 2 parágrafos do nosso catecismo. Que chame os presbíteros da igreja. Vamos ler. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Os fiéis devem incentivar os doentes a chamar o sacerdote para que lhes ministre este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Então é como nós comentamos, né, no parágrafo anterior. Você mesmo vai ter essa disposição, essa iniciativa de pedir o sacerdote, de pedir este sacramento. Não é ficar aí com medo de receber esse sacramento, de forma alguma, nem que os parentes, né, fiquem obrigando, às vezes, as pessoas a receber e essa pessoa fica recusando, achando que é o sacramento, como se pensava antes, aos agonizantes. Que fique bem claro, né, esse conceito que o Concílio Vaticano II nos dá. Continuando, já vamos para o item 3. Como que é celebrado este sacramento? Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária, quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para um grupo de enfermos. É de todo conveniente que ela seja celebrada dentro da Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias o permitirem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo sacramento da Eucaristia. Como o sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria sempre ser o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. Então, o enfermo, a pessoa, ela pode receber esse sacramento em casa, na presença de familiares, preparando essa celebração litúrgica. Pode acontecer no hospital, no quarto do hospital, como a gente também viu antes da cirurgia, ou durante, a internação. É excelente essa iniciativa, ou da pessoa pedir ou aceitar o sacramento da unção dos enfermos. Pode também ser realizada na igreja. Nós já temos várias iniciativas em paróquias em que o pároco estabelece um dia para ministrar o sacramento da unção dos enfermos lá na igreja. Por exemplo, o dia 11 de fevereiro é o Dia Mundial dos Enfermos. Nesse dia pode ser feita uma celebração assim, inclusive com missa. Pode-se também ter o sacramento da penitência antes, depois o sacramento, a Eucaristia, a missa, e o sacramento da unção dos enfermos. Os ministros da distribuição da comunhão, chamados ministros da Eucaristia, e outras pessoas, além de familiares, em um horário conveniente,
Eles vão trazer os enfermos para a igreja com todos os cuidados necessários para que esta celebração aconteça, né, numa própria igreja. Isso é muito interessante, essa iniciativa que muitos párocos já promoveram e promovem, né, em suas paróquias. É claro que a lembrança aqui do viático, que nós vamos ver no final desse encontro, deve ser o desejo de todo cristão. Não tem nada melhor do que fazer a Páscoa, a passagem para a próxima fase da vida, com a Eucaristia, com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Mais 2 parágrafos, vamos ler? Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor a força do seu Espírito. A celebração do sacramento compreende, principalmente, os seguintes elementos. Os presbíteros da igreja impõem, em silêncio, as mãos aos doentes. Oram sobre eles na fé da igreja. É a epiclese própria deste sacramento. Realizam, então, a unção com óleo consagrado, que, se possível, deve ser feita pelo bispo. Essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos. Então, nós estamos ainda dentro do contexto de como celebrar este sacramento. A palavra de Deus sempre faz parte da celebração, a proclamação da palavra. Um ato penitencial, seja em casa, seja no hospital, ou, claro, se for na igreja, com grupos de pessoas, de enfermos, melhor ainda. Palavra e sacramento é um todo inseparável. Pede-se o Espírito Santo sobre esses enfermos. Como? Então o padre, os presbíteros, eles vão impor as mãos sobre o enfermo ou os enfermos. Impor as mãos significa pedir o Espírito Santo sobre essas pessoas. Invocar o Espírito Santo. Essa invocação ao Espírito Santo se chama epiclese, que é uma palavra em grego, mas se traduz por invocação ao Espírito Santo, epiclese. Assim como tem nas orações eucarísticas, todas as missas, o momento da epiclese. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Pede-se ao Espírito Santo sobre as oferendas. A epiclese é com a imposição das mãos sobre o enfermo. Faz-se também uma oração, né? Uma oração, oram sobre eles na fé da igreja, que tem que cumprir essa ordem, esse mandamento do Senhor. E por fim, vem a unção, com óleo consagrado de preferência pelo bispo. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, que é o bispo quem, na Semana Santa, consagra o óleo do crisma, abençoa o óleo dos catecúmenos e abençoa o óleo da unção dos enfermos. Esse óleo depois é distribuído a todos os padres na diocese que, sempre que necessário, vão utilizar esse óleo que foi feito, preferência pelo bispo. Na ausência de um bispo, muitas vezes se concede, em alguns casos, que padres também abençoem esse óleo, não é? Então, veja que toda esta celebração, desse contexto, tem um sentido próprio de cumprir o mandato do Senhor. Agora vamos ver os efeitos da celebração deste sacramento, que já é o item 4. É o item 4. Vamos lá, leia aí comigo. Os efeitos da celebração deste sacramento. Um dom particular do Espírito Santo.
O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, isto é, contra as tentações de desânimo e de angústia diante da morte. Esta assistência do Senhor, pela força do seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma, mas também à do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Tiago 5, versículo 15. Dentre, então, esses efeitos que o paciente, o enfermo, ele precisa ter essa disposição, né, de caminhar, se é o caso, para a vida eterna, sem medo, confiando em Deus. Nós sabemos que é difícil. As pessoas, né, normalmente não querem morrer, mas entendendo o sentido da vida, sabendo que a vida em Deus, com Maria, com os anjos e santos, onde não vai haver mais doenças, não vai haver mais um corpo fragilizado, pelo contrário, a pessoa depois da ressurreição ganha um corpo novo, sem mais lágrimas, sem mais dores, tudo fica para trás. Viver numa felicidade absoluta, que é a felicidade própria de Deus, na mansão eterna, que não tem fim, num reino com que se vai ser tratado com todo carinho e toda mordomia. Então a pessoa, ela entendendo isso, ela com esse sacramento vai recobrar, se teve algum momento de desânimo, vai recobrar essa paz, esse reconforto, essa coragem de enfrentar os seus últimos momentos na vida terrestre, sabendo que aqui tudo é passageiro, né? E que nós estamos nessa ascensão espiritual, sem medo. Leia comigo mais esses 2 parágrafos. A união com a paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe novo sentido, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. E uma graça eclesial. Os enfermos que recebem este sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar este sacramento, a Igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo. O enfermo, por sua vez, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da Igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a Igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Então, que o enfermo, que eu, que você, aprendamos como se unir à paixão de Cristo que falta em nós, não que falta em Cristo. Cristo, sofrimento, a sua redenção foi completa, mas nós é que estamos devendo pelos nossos pecados. Nós é que precisamos completar em nós os sofrimentos de Cristo,
para que nós percamos todas as manchas, as sequelas que os pecados nos fizeram durante a nossa passagem pela face da terra. Então, saber se unir mais intimamente à paixão de Cristo, aceitar até esses sofrimentos da doença, que se ela é incurável, aceitar isto tudo como uma penitência, podemos chamar assim, né? Para que Deus perdoe todos os meus pecados. E a confissão, a Eucaristia e o sacramento da unção dos enfermos perdoa esses pecados e já concede, né? Você, sabendo utilizar esses sofrimentos aqui para a remissão completa dos seus pecados, das sequelas do pecado, você muitas vezes pode conseguir, aqui mesmo na face da terra, expiando, né, todo o mal que você praticou, e pode ser que nem vai passar pelo purgatório, porque soube transformar a sua vida já num purgatório aqui mesmo. Aí temos mais uma informação aqui. Assim como o pecado prejudicou a igreja, o pecado faz mal para a vida comunitária, essa união do enfermo à paixão de Cristo, a aceitação desses sofrimentos, dessas dificuldades, se associando à paixão de Cristo, isso beneficia a igreja. O mal e a reparação do mal. Você também com seus sofrimentos está contribuindo para a santificação da igreja. 1523. Uma preparação para a última passagem. Vamos ler. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. Em latim está aqui, in exitu vitae constitut, ou seja, no fim da vida, no êxito, né, no final da vida, se constitui, está a pessoa, ou seja, a pessoa que está às portas da morte, fase terminal. Continuando, por isso também foi denominado Sacramentum Exeuntium. Esse Exeuntium significa o sacramento daqueles que estão em fase terminal. A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, com o batismo começou a fazê-lo. Ela completa as santas unções que marcam toda a vida cristã. A do batismo, que será em nós a nova vida, a da confirmação, que nos fortificou para o combate desta vida. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, como com uma inexpugnável fortaleza, a fim de enfrentarmos as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. O que esse parágrafo quer dizer? Que a igreja, que Deus nos acompanha desde antes de nascer, passando pelo batismo, se tornando filho adotivo de Deus, e aí Ele nos acompanha em toda a nossa existência, até o nosso último suspiro. Ele dispensou todas as graças através dos sacramentos todos, da confirmação, da penitência, da Eucaristia, e com o matrimônio ou com a ordem, são todos os meios que nós temos para que Deus nos acompanhe em toda a nossa existência, até o êxito, até o final das nossas existências aqui na face da terra. Então, terminando, vamos ver o que é o viático, rapidamente também, né, para que a gente tenha essa noção. Via, em latim, significa caminho, viagem, passagem também, é uma passagem, uma via, uma rua. Então, viático é a última comunhão, a última Eucaristia. Vamos ler. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância
particulares. É semente de vida eterna e poder de ressurreição. Segundo as palavras do Senhor: quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sacramento de Cristo, morto e ressuscitado. A Eucaristia é aquele sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade denominada sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia, como viático, constituem, quando a vida cristã chega a seu término, os sacramentos que preparam para a pátria, os sacramentos que consumam a peregrinação. Essa é a explicação do viático. Jesus disse que quem comer a sua carne e beber o seu sangue, ele vai ressuscitá-lo no último dia. Claro, tem todas as condições também para a pessoa receber a Eucaristia, e isso nós já vimos. Então, é claro que é uma graça enorme poder receber a Eucaristia como viático, ou seja, a última Eucaristia é uma verdadeira Páscoa, é uma verdadeira bênção. Você ter o seu corpo inundado pela presença do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, que vai ressuscitá-lo, vai tirá-lo do túmulo e o levar para a vida eterna com Deus. Não tem coisa melhor. O viático também deveria e deve ser o desejo de todos nós cristãos para termos uma Páscoa feliz, uma passagem, né, com toda a graça de Deus que nos santifica e nos salva. E assim nós terminamos os 2 sacramentos de cura. Vimos o sacramento da reconciliação, vimos também o sacramento da unção dos enfermos. A partir dos próximos encontros, vamos entrar em 2 sacramentos do serviço, sacramentos do matrimônio e o sacramento da ordem. Terminando aí, então, os 7 sacramentos, porque nós já vimos aqueles 3, da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Agora vimos os 2 sacramentos de cura, são 5, portanto, faltam 2, os sacramentos do serviço, matrimônio e ordem. Por isso, continue aí, se inscreva no nosso canal, acompanhe, leia, participe, pesquise no catecismo também, porque aumentando a nossa fé, nós estaremos cada vez mais próximos de Deus. E Deus é santo, 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 3 vezes santo. Fique com Ele e Deus te abençoe.